de luta, mecânica de luta, estudo do adversário e etc. Mas há muito tempo, mas muito tempo mesmo, um engenheiro lutador já fazia estudos minuciosos sobre força, força contrária, alavancas, misturando física, matemática, vetores, ângulos, Isaac Newton e, é claro, muitos golpes na prática. O Sensei Sport TV tem a honra de apresentar, para quem não conhece, logicamente, o senhor Roberto Leitão, o maior pesquisador e estudioso de lutas do mundo. Tenho 72 e quase todos os anos dedicados à luta. Sou um engenheiro, ex-professor universitário em mecânica aplicada e instalações, mas um apaixonado pela luta. Todo mundo que fala sobre isso, assim, porque o meu esporte é isso, aquilo, nasceu há 2000 anos, E a luta livre é outra coisa. Ela nasceu na pré-história, junto com o próprio homem. Quando o homem apareceu, a luta surgiu. Aí você diz, vem cá, mas isso era um esporte? Era. Eu vou explicar por quê. Porque tem as condições necessárias. Ele é uma atividade física, ninguém tem dúvida. Depende de didática, porque alguém ensina para outro. É outra condição. E a luta era assim, porque o pai, o ancestral, ensinava para o filho como se defender. Olha, quando ele atacar de uma maneira tal, você faça assim. Porque o homem defendia o seu terreno, defendia a sua esposa, a sua casa, com a luta. E naquela época não havia instrumentos, a luta era feita com a própria mão. Então, era um esporte que tinha as três condições. De vez em quando eu estou fazendo uma palestra, qualquer coisa sobre o assunto, alguém me diz assim, vem cá, professor, não é a corrida? Porque antes o homem corria, antes de enfrentar ele fugia correndo. Eu digo, você tem razão sobre esse ponto de vista, mas só que ela não tinha o aspecto de ensino didático que é necessário para classificar como esporte. Naquela época ninguém dizia assim, olha, você corra 100 metros num pique e depois 400... Não dizia isso. Agora, na luta, o pai, que era um mestre daquela época, ensinava o que era. Então, podem ficar tranquilos. Isso é coisa de Pithecanthropus erectus, ou seja, 80 mil anos atrás, 100 mil anos atrás. A luta é o esporte mais antigo do homem. Por que pareça, eu não fazia luta, admirava as pessoas quando eu tinha por volta de 15 anos. Até que um amigo meu contou que ele tinha um amigo, que depois eu conheci, que era um campeão de jiu-jitsu e que ele ganhava de todo mundo, ganhava de gente maior do que ele, mais pesada, muito bem. Aí eu disse assim, bom, eu sou um cara obstinado, quando eu começo numa coisa eu vou até o fim. É isso aí do meu signo de touro, como a gente diz. Então eu disse assim, olha, se você me der 1 ano para eu treinar, eu nunca fiz nada. Eu garanto a você que eu vou enfrentá-lo. E acho que vou ganhar. Fui para o judô e fiz uma dedicação integral. Era de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, para cumprir aquele meu prazo de 1 ano e fazer aposta. Só que quando teve mais ou menos uns 7, 8 meses, eu já ganhava até do professor dos amigos. Então, a coisa foi andando. Quando chegou na véspera, a aposta abortou, não houve mais aposta. Mas eu ganhei esse subproduto. A luta me ajudou a enfrentar as vicissitudes que a vida tem. E eu tive uma especial que foi como se fosse uma tsunami, que você está tranquilo no seu pedestal, com tudo no lugar, de repente a coisa vira de ponta cabeça. Se eu não tivesse a luta. A luta foi que me deu aquela razão, aquela força de sustentar, de achar que as coisas iam melhorar e não me desanimar e continuar lutando e realmente conseguir superar aquele problema. Problemas financeiros de grande monta e virou a minha vida de cabeça para baixo. Mas eu
graças aos amigos, graças ao suporte da família e graças à luta, que me deu aquela raça final de suportar, de quando está sendo massacrado, respirar um pouco, ter confiança que vai sair dali de baixo para uma função melhor. E foi o que aconteceu. Foi melhorando, melhorando, melhorando. Quando aconteceu esse problema, até a própria família achou que eu tinha ficado inerte. Ih, aconteceu isso e não faz nada? Não foi não. É que eu tive consciência do que era, pude resistir sem passar aquele pânico que todos estavam. E no fim, à medida que as coisas foram desenvolvendo, todo mundo viu que eu tinha razão. As coisas podiam ir desenvolvendo e hoje está tudo bem, tranquilo, dentro do que eu posso, a coisa está muito bem. Um homem que vem há muitos anos desenvolvendo pesquisas e investigações no campo da luta, aproveitando toda a sua base teórica de engenharia mecânica, coisa inédita, não só aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil, como no mundo inteiro. Ele é a enciclopédia da luta sem kimono. Acho que Sensei é a figura perfeita do Seletão, aquele que se dedicou a vida inteira a lutar, aquele que se dedicou a vida inteira a ensinar e aquele que se dedicou a vida inteira a estudar a luta, né? Então, a gente costuma ver esse tipo de senseis em filmes, mas o Seletão é ao vivo e a cores. É um pensador da arte marcial, que é um cara que quem não conversou vale a pena conversar, entendeu as teses dele, as conversas em relação à posição, matar isso, fazer algumas coisinhas assim que se não for lutador não vai entender, mas assim, o tempo que a gente gastou conversando, que a gente teve conversando aqui, foi muito engrandecedor para mim, como pessoa e agora como educador também. Qual é a relação que tem entre a engenharia e a luta? Eu acho que é uma relação íntima, porque se você consegue aplicar a engenharia dentro da luta, você está feito. Porque é aquilo que vai te sustentar, que vai te dar um rendimento bom, que vai fazer com que você desenvolva coisas que você até duvida. Então, a luta é uma engenharia de corpo. Eu estudo para poder aumentar o rendimento. Eu sou obrigado a fazer isso, porque à medida que o tempo vai passando, a nossa condição física vai automaticamente baixando. A perda muscular atrapalha, a perda de força atrapalha, a perda de fôlego atrapalha. Então eu tenho que me superar tentando fazer posições de alto rendimento. E isso não nasce da noite para o dia. Eu vejo, eu estudo, eu analiso. Analiso a biomecânica, analiso a adaptação a mim. E outra coisa, eu uso uma coisa que há muitos anos ninguém falava nisso. Se chama seletividade. Um grande símbolo da seletividade é a escolha da posição. Por exemplo, eu vou fazer uma posição, eu fazia antigamente uma posição com um garoto de 100 quilos, forte, como um grande atleta de luta. Eu fazia, trocava força com ele e tentava fazer, usando meus braços contra os braços dele. Hoje eu não faço isso. Se eu vejo que eu vou ter que fazer força com os meus braços contra os braços dele, eu não faço. Eu uso minhas pernas, meu lombar contra os braços dele. Eu troco a unidade motora. Esse é que é o segredo de conseguir adaptar as coisas que eu não consigo mais fazer hoje, que fazia antigamente, e consigo fazê-las hoje trocando a unidade de força. Então, eu faço tudo com todo mundo, desde que eu consiga trocar a minha unidade de força. Não faço força com o braço. E é muito simples, eu tenho que pegar um braço de alguém, trazer para cá. Eu não posso fazer com o meu braço força suficiente para trazer o braço dele, porque ele é mais forte que eu, vai segurar e eu vou me cansar, não vai dizer nada. Então o que é que eu faço? Eu me afasto um pouco, uso o meu braço como um tirante, como uma corda. Agora, com as pernas, eu empurro com as pernas e lombar. Com as pernas e lombar. Aí ele vem, porque com as pernas e lombar. Agora, corrijo minha posição. O braço está na posição que eu queria. Então, isso porque eu troquei a unidade. Isso eu tenho que fazer permanentemente para poder sobreviver com o meu gás, que ainda é pequeno. Muitos dizem assim,